A igreja deve pagar impostos? Fala, povo lindo e abençoado, mais um vídeo aqui no canal Oliveira. Já aproveita para seguir, compartilhar, manda esse vídeo para um amigo. A gente hoje aqui vai trazer um tema muito interessante, polêmico, como eu prometi. Vamos ter aqui no canal muitas palavras disruptivas que quebram o protocolo, desmistificam muitas heresias que você ouve aí pelas igrejas das quais você frequenta, visita. Então, já te peço para dar o like, por favor, e seguir a gente. Dá essa moral aí. Vem muita novidade. E olha, Isabel vai estar soltando aqui várias bombas, tá cantando. E Isabel é diferenciada, tá? Não é porque é minha esposa, não. Quem já ouviu sabe do que eu tô falando. Então vai ter muita palavra aqui, vai ter louvores, vai ter lifestyle, esse termo é muito utilizado, eu me amarro. Então vai ter muita coisa aqui do nosso particular que a gente vive, prática de exercícios, qualidade de vida, muita coisa interessante. Não deixe de seguir, compartilhar e dar um like no vídeo. Tá bom, pessoal? Se inscreve mesmo no canal e dá essa força pra gente. Hoje o vídeo tem um tema polêmico, que é uma pergunta, né? A igreja deve pagar impostos? Sim ou não? Isso é um tema que gera muitos debates e, naturalmente, é polêmico, porque envolve dinheiro. Então, quando envolve dinheiro, quando você mexe no bolso, né, existe até um ditado popular: você pode mexer com a mulher do cara, você pode mexer com a mãe do cara, mas quando você mexe no bolso, e nós sabemos que tem muitos líderes espirituais que não querem que mexa no bolso deles, porque isso está ligado diretamente ao que a igreja toma como receita e que hoje ela é o quê? Isenta de impostos. Para você que ganha aí, né, acima dos seus 6 mil reais, você sabe que é 27,5. Mas então, e as igrejas, elas pagam impostos? Hoje, baseado na Emenda Constitucional 166 de 2022, que é decorrente da PEC 133 de 2015, as igrejas são isentas de impostos, até mesmo quando elas alugam imóveis. Ou seja, se a igreja hoje ela abrir um CNPJ e ela alugar um imóvel e ali credenciá-lo, dizer, ó, nós estamos atuando aqui, é uma igreja, nós temos aqui um serviço espiritual, ela é isenta de impostos, né? Então, hoje muito se fala disso no sentido de que a igreja deveria pagar impostos, a igreja deveria arcar com esses tributos, mas muitos líderes espirituais vão dizer que não. Como eu disse anteriormente, é muito interessante para eles, vai mexer no bolso, vai mexer naquilo que lhes gera renda, então para eles não pagarem é muito interessante. Só que isso é uma prática antibíblica? Seria isso um contraponto às escrituras sagradas? Seria isso talvez, né, uma prática satânica? Iago, por quê? Uma prática satânica? Se nós não praticamos aquilo que Cristo nos ordenou, se não servimos aos princípios de que Cristo é o cabeça, servimos a quem? Eis a pergunta. Hoje aqui no vídeo nós não vamos trazer nada que não seja embasado. E quando eu falo nada que não seja embasado, é porque eu vou um pouco mais além. Como assim, Iago? Preste bem atenção. Eu não vou trazer aqui um texto de um profeta usado por Deus. Eu não vou trazer aqui um texto dos apóstolos. Iago, por quê? É menos convincente, é menos válido se foi dito pelos apóstolos, mas não é Bíblia Sagrada do mesmo jeito? Sim, está nas Escrituras. Só que, uma vez tendo como referência o cabeça, a prática de Cristo, nós não precisamos ir nos apóstolos, nos profetas e nem na Torá, no Antigo Testamento. Então vem para cá que, ó, vamos ler Bíblia. Você que está vendo esse vídeo tem a sua escritura sagrada, a sua Bíblia, seja física, seja no celular, no tablet, no notebook, enfim. Acompanha comigo porque isso daqui é Jesus praticando, tá? Praticando. Abra aí comigo Mateus 17, a partir
do versículo 24 é o que nós vamos estar lendo, tá? Um texto de suma importância para esse tema, e aí nós vamos decorrer nesse assunto aqui. Olha o que diz a Bíblia, tá aqui, ó. Bíblia Almeida Revista e Atualizada, tá? É a versão que eu estou utilizando aqui nesse vídeo. Vamos lá. Jesus paga o tributo. Olha o título. Ai, vamos lá, vamos ler. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Vamos ler novamente para fixar? E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Ou seja, aqui está o maior exemplo de todos. Cristo pagou os impostos. Mas vem o questionamento. Muitos líderes dizem: mas por que nós vamos pagar? A igreja faz muito serviço social. A igreja adentra muitos locais que o Estado não adentra. E com isso, nós temos sim que ser isentos de impostos. Só que aí existe uma grande falácia e uma falha interpretativa das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que a religião que agrada a Deus é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Logo, a igreja ela não deve ter compromisso nenhum com o Estado e nem dependência nenhuma com o Estado, porque Jesus também disse: dá a César o que é de César. Então, Jesus ele veio para cumprir a lei, para praticá-la, e Jesus fez tudo aquilo que lhe competia segundo as Escrituras Sagradas. Logo, se Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, e a cabeça comanda o corpo, como nós não pagamos impostos? Estranho, né? Será que Jesus aprovaria isso? Será que Jesus estaria de acordo com isso? Ah, Iago, mas aí toda a autoridade ela é constituída por Deus e a autoridade nos isentou. Logo, claro, isso é muito cômodo. Quantos por cento a gente tem hoje de cristãos no Brasil? Eles não fazem isso porque gostam da igreja. Eles fazem isso por mero interesse político, mero interesse pessoal. Você já viu algum político ir em igrejas pequenas? Você já viu algum político ir em igrejas fora da época da campanha? Já reparou que sempre eles viram cristãos quando está chegando esse tempo de eleição? Ano que vem nós vamos ter eleição presidencial. E aí você vai ver o que vai ter de deputado federal nas igrejas e todo mundo vira crente. Então para eles é cômodo, porque eles usam esse povo como massa de manobra. E aí eles dão um pouquinho das migalhas para falar que está apoiando a igreja. Exemplo, se nós damos dinheiro para o pessoal fazer carnaval, nós também temos que dar dinheiro para o pessoal da igreja fazer retiro.
A igreja não é dependente do Estado, a igreja depende de Cristo, Yeshua HaMashiach, o que é salvador das nossas almas. Aquele que morreu na cruz. A única dependência que a igreja tem que ter é essa, porque a igreja, ela é fundada nos princípios do Mestre. Então ela é totalmente autônoma. A igreja não deve permitir interferência política do Estado e não deve ser a favor de práticas que vão contra as escrituras sagradas. Então, Iago, qual é a resposta? Sim, a igreja deve pagar impostos. Sim, a igreja deve ser tributada. A igreja deve arcar com as suas responsabilidades. Porque, na verdade, hoje, aproveitam disso e muitos líderes pegam e fazem com que a igreja vire o quê? Uma empresa. Então, se você está em uma igreja a qual tem envolvimento direto na política, a qual tem envolvimento direto com o Estado, saia dessa igreja. Iago, por que eu não serei salvo? Não. Isso é assunto para outro vídeo. Não estou falando que você não vai ser salvo. Eu estou dizendo que você vai deixar de ver muitas bênçãos de Deus porque você vai estar limitado, porque isso é um local aonde o Senhor não opera de verdade. Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar nesse vídeo. Sim, a igreja tem que pagar impostos. A igreja tem que arcar com as suas responsabilidades, porque todos os cidadãos fazem isso. Então, se a gente paga imposto, a igreja tem que pagar também. Mas você não está indo contra o seu nicho, não. Eu estou falando da Bíblia. Eu não tenho medo de ser cancelado, até porque eu ainda não tenho tamanho para ser cancelado. Então, eu também logo não me curvo a esse sistema religioso, aonde só é bom aquilo que me convém. Não, eu estou aqui para esclarecer as Escrituras para você, para trazer entendimento da parte do Senhor e que Deus possa te tocar onde você estiver. E você que é líder espiritual, pratique aquilo que Jesus ensinou. Sabe por quê? Uma vez que a igreja ela pagar os impostos, o Estado não vai ter poder nenhum para questionar aquilo que é feito lá dentro, para questionar o que pregamos, a verdade. Então, leve isso para a sua vida. Tem um líder espiritual, converse com ele, convença-o. Mas nós somos isentos, vamos pagar o imposto. Porque aí não vai poder ter intervenção do Estado, porque nós não devemos nada a ele. Nós só devemos a um, que chama Cristo. A ele nós devemos tudo, porque estávamos, como Paulo disse, no reino das trevas, e ele nos trouxe para o seu reino, o reino de maravilhosa luz, como diz com Colossenses 1,13. Então, não deixemos que a igreja tenha intervenção do Estado, porque todas as vezes na história que isso aconteceu, a gente sabe que o prejuízo foi muito grande e quantas coisas ruins aconteceram. Então, que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal e eu desejo todas as bênçãos do Senhor para a sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.